O mundo é surpreendido pela mutação do vírus influenza, mais conhecido como gripe espanhola, que atingiu todos os continentes do mundo e deixou um saldo de mais de 50 milhões de mortos. Não se sabe exatamente sua origem. Há muitas dúvidas e poucos esclarecimentos. Sabe-se que há menção de que ele tenha iniciado na China ou que tenha iniciado nos Estados Unidos. Ela espalhou-se pelo mundo principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial. O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar a notícia pelo mundo. A gripe espanhola alastrou-se pelo mundo em 3 ondas, a primeira iniciada em março de 1918, a segunda em agosto do mesmo ano e a terceira em janeiro de 1919. O novo, mas não tão novo coronavírus, SARS-CoV-2, está em circulação pelo mundo há mais de um ano. Segundo a linha do tempo produzido pela Gazeta do Povo, dados do governo chinês consultados pelo jornal South China Morning Post mostrou que o primeiro caso de uma doença que viria a ser conhecida como Covid-19 foi identificado em 17 de novembro de 2019 na província chinesa de Hubei. Declarações oficiais do governo chinês à Organização Mundial da Saúde, contudo, informou 8 de dezembro como a data em que os primeiros casos surgiram. Pacientes apresentaram sintomas neste dia e posteriormente foram diagnosticados com Covid-19. A Organização Mundial da Saúde mantém que o primeiro alerta sobre a nova doença foi recebido em 31 de dezembro de 2019. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o primeiro caso de Covid-19 foi registrado no dia 26 de fevereiro de 2020. Menos de um mês após o primeiro registro de infectado por Covid-19, é confirmado o primeiro caso de óbito. Trata-se de uma empregada doméstica que possivelmente tenha sido infectada por seus patrões que retornaram da Europa, especialmente da Itália, em que vivia o epicentro da doença naquele momento. A Amazônia Legal é uma área que engloba 9 estados do Brasil pertencentes à Bacia Amazônica. Os estados que constituem essa região são o estado do Amazonas, do Acre, do Amapá, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esta região concentra mais de 1,5 milhão de casos confirmados de Covid-19 e quase 40 mil mortes. O estado do Pará é constituído por 144 municípios, com uma população de quase 9 milhões de habitantes. O estado é dividido em 6 mesorregiões: Baixo Amazonas, Marajó, região metropolitana, Nordeste paraense, Sudeste paraense e Sudoeste paraense. O isolamento social causa, entre outras coisas, a diminuição da interação entre pessoas de uma comunidade, o que consequentemente pode gerar carência afetiva, ansiedade, depressão, entre outros aspectos que precisam ser capturados e compreendidos. Nesse sentido, esse trabalho se propõe a capturar as múltiplas percepções sobre os impactos do isolamento social na Amazônia paraense a partir dos olhares de pessoas comuns de diferentes regiões do estado. Meu nome é Regina da Silva Alves, moro no assentamento Abril Vermelho, Polo 4, em Santa Bárbara do Pará. Sou representante de uma associação, a Astrag, da comunidade do Polo 4, uma das associações que nós temos na nossa comunidade. Nós temos hoje 72 sócios e estamos em processo de, nesse momento, como é a área de assentamento, estamos em processo de titularização e recebendo questão de créditos, né? Mini créditos do governo. Bárbara Pastana, sou ativista de direitos humanos, sou conselheira da diversidade da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, faço parte da ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homoafetiva,
Faço parte também da ANTRA, que é a Associação Brasileira de Travestis e Transsexuais, e aqui em Belém do Pará, onde resido, sou do Grupo GRITA, Grupo de Resistência de Travestis e Transsexuais. Atualmente estou na assessoria parlamentar de uma deputada. Meu nome é Alex Pamplona, tenho 35 anos, atualmente moro na cidade de Itaituba, região Tapajós, e eu trabalho como autônomo, com venda e motorista, para a gente organizar aqui a nossa... Sou Diego Teófilo, historiador, professor da Rede Pública Estadual de Belém do Pará. Eu sou Valdiane, moro em Marabá, no sudeste do Pará, e sou professora. Eu trabalho em escola da rede municipal e também da rede particular. Quais são os maiores impactos que a senhora vê na sua vida? Como eu já falei anteriormente, as dificuldades continuam. Por exemplo, o que eu vejo? Não tem um foco na minha vida, nada. Porque o meu trabalho, a minha idade, 84 anos, mas ainda trabalhava na minha igreja, nos trabalhos pastorais. Tinha reuniões segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, domingos, as celebrações. Agora eu não tenho nada, eu não espero nada. Nada, não tenho nada que esperar. Isso é uma tristeza, isso causa... A gente fica depressiva, chora, até chora. As pessoas, a gente fica olhando para a rua, de longe, lá da janela, e a gente vê as pessoas passando na rua e dando a mão para a gente, com vontade de ir lá falar, e a gente não pode, dói muito. Eu sinto muito isso, muito, muito. É a falta de um foco na vida. Eu não tenho o que esperar. É bom quando a gente espera alguma coisa. Eu estou esperando chegar tal dia para eu fazer isso. Eu vou ter que preparar isso, eu vou ter que... Não existe mais nada, não existe. Só isolamento. Não sai, fica em casa. Acredito que nos principais impactos ele se concentra em dois campos, que é o profissional e o pessoal. O profissional, eu costumo dizer que eu tive que reaprender a lidar com o ambiente virtual de outra forma, né? Agora para que ele possa contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. E ao mesmo tempo, eu costumo dizer também que a gente foi aprendendo fazendo. Então, a gente não esperava que uma pandemia parasse tudo. Então, o impacto disso na vida profissional ele é muito forte. Assim, outro elemento mais pessoal é o cuidado com a família. Meu pai, ele já tem mais de 60 anos, a minha mãe mais de 50, então o cuidado com eles foi redobrado. Assim. Ambos não moram juntos, mas eu costumava evitar ir na casa do meu pai, para, enfim, evitar possível contágio. A gente nunca sabia se estava ou não estava com vírus, assintomático, não é assintomático. E aí isso também me deixou um pouco preocupado, porque o isolamento, eu fiquei isolado e ele ficou isolado, ele isolado em casa sozinho. Então isso foi um impacto muito forte, não só para ele, mas para mim também, enquanto filho. O isolamento social para a gente tem sido bastante delicado, porque como tanto eu quanto a minha esposa, nós dependemos do movimento, dependemos de pessoas circulando, isso afeta diretamente a nossa renda familiar. Então a experiência de isolamento para a gente, do ponto de vista da sobrevivência, foi muito delicado, foi muito difícil também para manter a família. E um outro aspecto também que diz respeito ao isolamento social, a gente tem 2 filhas. Como parou a escola, a gente também teve que, junto com elas, aprender essa nova dinâmica de como lidar com a tecnologia para poder servir de instrumento de aprendizado. Quando houve a necessidade de haver o isolamento, então eu passei a trabalhar de casa, né? Eu passei a dar aulas de casa. Na rede particular, na escola da rede particular, tivemos aulas online normalmente. Na rede pública, eu fazia atividades que eram encaminhadas para a direção da escola e para a Secretaria de Educação, e essas atividades posteriormente foram entregues aos alunos. Na rede particular, eu fiquei dando aula normalmente de casa, então eu tinha que acordar sempre muito mais cedo, ligar o computador, abrir o Zoom, preparar tudo no computador, preparar o cenário, ver onde ficava melhor. Isso é bastante complicado, né? Ver iluminação, tudo isso, e a internet caía durante a aula, e nem todo pai é compreensivo.
E aí, de repente, vinha a coordenadora, olha, o que está acontecendo? Os pais estão ligando, o que está acontecendo na sua aula? E eu tinha que explicar, olha, caiu aqui a internet, faltou luz, né? E era muita pressão, sabe? Era muita pressão, porque nem tudo dependia só de você. Eu estava lá, pronta, na frente do computador, pronta para dar aula, mas apesar de toda a tecnologia, ela falhava, né? Ela falhava. E foi bem desafiador, bem desafiador. Mas... Quando eu, Bárbara Pastana, me deparo com este problema todo dessa pandemia, eu fui por alguns anos funcionária pública de uma empresa privada, prestava serviço para o consórcio BRT. E no período que a pandemia chega para mim, eu estou empregada nessa empresa e essa empresa ela não trabalhou com seus funcionários esse isolamento. Então, assim, nós continuamos trabalhando todo o período da pandemia, logo que se iniciou, trabalhamos direto. E quando chega no período de final de março, né, que a pandemia ela se agrava, eu percebo que eu precisava tomar uma posição na minha vida. Com uma mãe acima de 70 anos, né, e um padrasto que também já é idoso e com problemas de saúde, eu percebo, e eles morando sozinhos aqui em Coraci, eu percebo que eu precisaria largar minha vida toda para cuidar dessas duas pessoas, junto com meu filho. E foi no período que eu percebi que a pandemia tinha realmente chegado para mim. Eu abri mão de tudo, deixei minha casa e me mudei para cá, para Coraci, para cuidar dos 3. Hoje eu cuido de 2 idosos e uma criança de 7 anos, mas tentando levar a vida normalmente. Na verdade, no início da pandemia, que foi no pico mesmo, a minha tia, que a maioria da minha família mora em Minas Gerais, mãe, irmã, avó, e eu tenho uma tia e 2 primos aqui em Santa Bárbara. Então, assim, a minha tia, ela mora numa casa, numa fazendinha, né, nessas casas tipo da Coab. Então, teve um momento que ela se sentiu muito sufocada lá dentro. Só que nesse mesmo momento ela chegou a ser contaminada e ela não sabia que ainda a gente estava com muita dúvida. Então, assim, os filhos meio que se afastaram dela, não iam visitar, e os filhos têm filho, pensando na saúde das crianças, aí já não iam fazer essa visita. Então, assim, meio que a gente ficou receoso, né? Eu e meu marido, eu sou diabética, meu marido tem problema de asma, e a gente até chegou a comentar, se a gente chegasse a ser contaminada, é caixão em vela preta para nós. Mas graças a Deus a gente não chegou, era um momento que todo mundo dizia, tem que pedir para o parente não vir visitar. Mas eu não consigo dizer, não vem na minha casa, mesmo correndo risco. Então, era o momento dela sair, a gente se isolou de todo mundo, mas ela precisava respirar fresco e ela chegou a vir aqui. Foi difícil, né? A gente evitou muito visitar os sócios, que eu gosto de estar indo para resolver alguma questão, mas a gente evitou, só sai de máscara, usa álcool em gel, cada um tem o seu vidrinho de álcool em gel para sair com esse álcool em gel. E graças a Deus aqui em casa, ninguém foi cantando. Dona Rita, como a senhora se sente hoje tendo tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19? Olha, quando eu fui com muito medo e desanimada. Mas agora, depois que eu estive lá um tempo, onde vi tantas companheiras de longos anos que estavam por lá, aí eu tomei a vacina e surge um raio de esperança. Então eu acho que eu estou com mais coragem e estou mais preparada para enfrentar o que há de vir. Eu acredito, não só eu, mas eu acredito que a maioria da população tem uma expectativa com a chegada da vacina, que é a expectativa de vida, né? Que as pessoas
têm de poder imaginar que podem ser imunizadas com relação a tudo isso. Então, a importância dessa vacina hoje para a população, em geral, eu acho que ela dá um ânimo a mais à sociedade que está aí, ó, tão esquecida, as pessoas que estão há muito tempo, que estão em isolamento por conta da pandemia. Então, elas têm um ar de esperança com a chegada da vacina. Então, essa esperança, eu acho que ela é uma esperança saudável, acho que para todo mundo. Então, esperamos que ela seja de fato efetiva para que todo mundo possa usufruir dela e a gente possa voltar. Aliás, voltar não, eu acho que depois que isso acontecer a gente não volta mais às nossas vidas normais, mas a gente pode dar continuidade às nossas vidas. Bom, a expectativa em relação à vacina são as melhores, mesmo o Brasil estando numa situação bem delicada em relação à agilidade das autoridades para que elas cheguem todos e todas. Então a expectativa é que a gente, eu e minha família e as pessoas de forma geral possam ser vacinadas e a gente possa minimamente retomar a nossa vida normal, mas aprendendo também com esse processo que foi a pandemia, né? Os cuidados que a gente precisa ter com a saúde, os cuidados que a gente precisa ter com o outro. A nossa expectativa de retomar a qualidade de vida, inclusive, e o trabalho, ela está totalmente voltada para a vacina. Então, se a gente conseguir aí, se os nossos cientistas, se a medicina conseguir criar um medicamento, né, uma vacina que possibilite que as pessoas não percam suas vidas e que fiquem protegidas, é só assim que a gente vai conseguir respirar com mais tranquilidade, é só assim que a gente vai poder, aos poucos, voltar à normalidade. Então, em relação à vacina, a gente estou muito satisfeito por já ter chego essa luz no fim do túnel, né? Tem muita gente, inclusive eu sou evangélica, mas tem muito evangélico da minha própria igreja que diz que não vai tomar vacina por causa de coisas que veio na internet, ou alguém fala, e eu sou muito contra isso. A gente está com 72 sócios, tem sócio ainda que diz que não vai tomar porque vai morrer os velhos, vai morrer isso. Eu estou tentando muito colocar isso que não é verdade, porque a gente tem uma oportunidade. Porque levou tantos anos para fazer a vacina da pneumonia, da tuberculose, por exemplo. Já teve gente que me disse isso. Mas só que antes, no tempo da tuberculose, não tínhamos a tecnologia que temos hoje, né? E eu sempre digo, Deus colocou os médicos na terra para também que a gente fosse nos ajudar. E assim, quando me perguntam, vai tomar vacina? Eu sempre digo, toda a minha família vai tomar. Infelizmente, a minha filha de 10 anos não vai poder porque ela não entra no grupo, né? Mas todos os que somos 4 pessoas, 5 pessoas aqui em casa e todos que puderem tomar, eu vou fazer de tudo para tomar. Eu vou tomar vacina, eu acredito na vacina de qualquer país, da Inglaterra, de Cuba, da Argentina, da Alemanha, dos Estados Unidos, da China. Acredito muito, porque eu acredito na ciência. Eu acredito na seriedade dos cientistas. Até a finalização deste documentário, os números da Covid-19 pelo mundo registravam quase 110 milhões de casos confirmados, mais de 60 milhões de pessoas recuperadas e quase 2 milhões e meio de pessoas que perderam suas vidas. No Brasil, quase 10 milhões de casos já foram confirmados, mais de 8 milhões de pessoas recuperadas e estamos à beira de atingir 240 mil mortes. Na Amazônia Legal, o número de casos registrados já ultrapassa 1,5 milhão de pessoas, o número de recuperados 1.300.000 e de mortes estamos à beira dos 40 mil. No estado do Pará, segundo os dados oficiais, o total de casos confirmados chega a quase 350 mil pessoas, de recuperado 326 mil e o total de morte à beira de 8 mil casos. A ciência cumpriu seu papel, respondeu com agilidade e cumpriu todos os protocolos mínimos de segurança para oferecer uma vacina que tranquilize as pessoas que compartilham o planeta com o milionário. Precisamos agora contribuir
contribuir como seres humanos para que possamos, o quanto antes, garantir que todos estejam imunizados. Enquanto isso, que mantenhamos o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool gel, o isolamento social. Juntos, superaremos essa terrível pandemia.